Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo ao canal Breu Leandro Mendes. E hoje eu vou falar sobre pecado. Pecado. O que a palavra de Deus diz sobre pecado? Que o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, aqueles que aceitam Jesus, crê na palavra de Deus, esse é o caminho da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O pecado é um caminho e Jesus é o outro caminho. O pecado é o caminho da porta larga, da facilidade, dos prazeres, do momento, né? O pecado, ele é muito momentâneo, ele é ali na hora. Quantas pessoas que estavam na fé, estavam no espírito, mas por não estarem vigilantes, foram surpreendidos pelo pecado. Mas o problema não é você pecar, o problema não é você errar, o problema não é você tomar uma rasteira, o problema é você se tornar escravo dele, servo dele, submisso a ele, servo do pecado. Quando você é servo do pecado, automaticamente você traz morte para a sua vida. E o que faz a pessoa ser serva do pecado, ela não reconhecer que pecou, ela não reconhecer que aquilo que ela está fazendo está desagradando a Deus. Aquilo que ela está fazendo está minando a fé, está afastando ela de Deus. E ela esconde isso. Ela esconde isso dela mesma, ela esconde isso das pessoas e ela começa a viver no pecado, na prática do pecado. Algo que antes era tão ruim, tão nocivo, tão destrutivo para ela, hoje não é mais. Hoje faz parte da vida dela o pecado. Hoje já não tem nada a ver. Entende? Ela já não sente mais aquela cobrança, aquele temor, aquele receio, mesmo estando com um cargo na igreja, mesmo frequentando a igreja ou uma igreja, enfim, ela está lá, ela tem um cargo de pastor, tem um cargo de bispo, tem um cargo de obreiro, tem um cargo de jovem, de líder, está lá frequente, mas ela vive no pecado. Ela vive no pecado, vive cometendo os mesmos erros, trocando aquilo que é eterno por algo passageiro. Então, pessoal, isso é muito perigoso, porque há uma luta diária, contínua, constante da nossa carne contra o nosso espírito. Não existe santo, não existe pessoas que não pequem nessa terra, que não vai errar, que não vai falhar. O que não pode é a pessoa não reconhecer que errou, não reconhecer que pecou, não confessar isso para si mesmo, para Deus e para o próximo, se ela está pecando contra alguém. O problema das pessoas, do ser humano, é que nós temos a mania de esconder aquilo que é ruim, esconder aquilo que é errado. A gente esconde, não elimina. Não adianta você esconder, tapar o sol com a peneira, jogar a sujeira para debaixo do tapete. Não adianta, sabe por quê? Porque vai voltar. Vai voltar, então nós precisamos lutar contra o pecado. E como que luta contra o pecado? Não é enfrentando o pecado. Não é enfrentando o pecado. O pecado não se enfrenta. Pecado não se enfrenta. Pecado se foge. Se foge. Tentação se foge. Se policia. Se vigia. Né? Se foge do pecado quando você está caminhando com Cristo.
Quando você tira o olho do que é momentâneo, do que é prazeroso, do que é passageiro, para a sua carne, foge daquilo, tá lá, mas você foge, você olha para Jesus, automaticamente você está vencendo o pecado. Porque o pecado, ele não vai embora. Tá aí. Tá aí. Para onde você vai, existe alguém pecando contra Deus. Aonde você for, existe alguém pecando contra Deus. Seja em pensamento, seja em sentimento, seja em ações, seja em palavras. Aonde nós formos, vai ter alguém pecando. O problema não é nós pecarmos, mas é a gente viver no pecado e trazer isso como um hábito e uma realidade para a nossa vida. O pecado não é a realidade do servo de Deus, não é a realidade do cristão. Isso não pode ser a sua realidade. A sua realidade tem que ser a santidade. Buscar a Deus de dia, de tarde, de noite, vigiar. E se porventura você cair, você aprender aonde você tropeçou e levantar. Porque Deus vai estar sempre com as mãos estendidas para nos fazer aprender com os nossos erros, né? Colocar o arrependimento no nosso coração. Então nós temos que estar orando constantemente, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Então, você acha que é da vontade de Deus um ser humano viver na prostituição? Um ser humano viver com malícia, com maus olhos, com ódio, com mágoa? Você acha que é da vontade de Deus um ser humano viver mentindo, roubando, entende? Se prostituindo, vivendo os prazeres deliberadamente da carne? Você acha que é da vontade de Deus? Não é. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dai hoje. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. O que Deus quer dizer? Que Deus sabe que não é só da palavra que você vai viver. Não é só da espiritualidade que você vai viver. Nem só de pão. Deus sabe que você precisa do pão, que você precisa das coisas naturais, precisa se divertir, precisa prosperar, precisa, enfim, você precisa. Mas tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo. Entende? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Nós temos que viver pela palavra, pela fé, pessoal. Nem só de pão viverá o homem. Então não viva pelo pecado, não viva pelos prazeres, não viva pela vaidade, não viva por nada e nem por ninguém. Viva pela sua fé na palavra que te leva à eternidade. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque eu já vivi muito no pecado. Quanto tempo que eu fiquei na igreja? Na igreja. Estava lá, na igreja. Mas eu vivia no pecado. Entende? Eu escondia, eu não falava e isso me fazia um mal. Isso me fazia um mal, isso corroía os meus ossos, porque eu mostrava uma coisa que eu não era. Porque eu não confessava para mim mesmo. Eu sempre dava uma desculpa o porquê que eu pequei. Eu sempre dava uma desculpa, eu não confessava que o problema era eu. Porque está escrito, o pecado só vem quando a gente cobiça. O problema sempre está dentro de nós, nunca está fora. Então, sabe quando tem algum problema dentro de nós? Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Nós desocupamos aquele espaço. Aí aquele espaço entra o pecado. Porque a gente não vigiou. Porque a gente não se consagrou. Porque a gente não foi vigilante. Entende? O pecado vem, mas não tem problema quando o pecado vir pela sua irresponsabilidade. Você tem que reconhecer que o pecado veio por causa de você. Não foi por causa dos outros, não foi por causa do diabo,
O diabo só é um garçom. Ele só oferece aquilo que nós desejamos. Você desejou, você se inclinou para a carne, então você obedeceu à vontade da sua carne. Mas você não pode viver fazendo isso e nem achar isso normal. Entende? Não se revolta contra a sua carne, se revolta contra o pecado, se revolta contra os prazeres momentâneos e comece a viver o seu propósito. Comece a viver aquilo que é eterno na sua vida. Entende? E como que se faz isso? Vigiando, vigia. Olha como que você pecou, olha como que você errou. Vigia, foge do pecado. Não enfrenta o pecado, senão você vai perder. Não enfrenta. Pecado se foge. A gente enfrenta problema, a gente enfrenta dificuldade, a gente enfrenta adversidade, a gente enfrenta perseguição. Pecado não se enfrenta, pecado se foge. Se foge dele. Quando a gente foge do pecado, automaticamente nós estamos indo, correndo rumo aos braços de Jesus. Agora, quando a gente ignora Jesus, nós estamos indo para o pecado. É isso. Então não viva indo para o pecado, pelo contrário. Corra até Jesus. Fuja do pecado. Não venha querer ser um crente, um cristão, um espiritualzão, fortão, não. É que eu sou ungido do Senhor, eu tenho o Espírito Santo, e Deus me usa, né? E você faz, e acontece, e que, beleza, amém. Você pode ter dom, você pode ser usado, você pode ter o Espírito Santo, você pode ter o que for, mas você tem uma carne, irmão. Você é de carne, e se você não vigiar, você vai pecar com todos os teus dons, você vai pecar mesmo tendo o Espírito Santo, você vai pecar, e o pior não é você pecar, porque pecar você vai. Isso aí está escrito. Aquele que diz que não tem pecado enquanto está vivo nessa terra é mentiroso. O problema não é você pecar, não. O problema é você gostar do pecado. O problema é você pensar que o pecado não vai ter consequência. O problema é você não sentir temor quando você pecar. O problema é você estar dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, até tendo uma responsabilidade de pregar ela, mas você está vivendo deliberadamente fazendo a vontade da sua carne, mesmo sendo usado por Deus. Usado por Deus para transformar a vida de outras pessoas. Porque tem muita gente dentro das igrejas assim, ela vivendo no pecado, mas ela não perdeu o dom, ela não perdeu a memória, ela não tem amnésia, então ela não esquece da palavra de Deus. Então, ela vai ser usada por Deus para fazer outras pessoas saírem do pecado, serem transformadas, terem uma nova vida, e talvez a vida dela mesma está definhando. A vida dela mesma que está talvez em cima do altar está definhando, porque ela vive no pecado e o salário do pecado é a morte. Então ela está morrendo espiritualmente, está morrendo sentimentalmente, está morrendo na família, está morrendo em todas as áreas da vida por causa de um mísero pecado, de um prazer momentâneo, de algo que ela fez, acabou. Acabou. Depois que ela pecou, aí já era, já não tem mais prazer, já não tem, sabe, só tem uma consciência pesada. Mas graças a Deus, aqueles que têm uma consciência pesada, porque ainda não estão vivendo deliberadamente no pecado. Pior são aqueles que a mente já foi cauterizada. A palavra de Deus diz que a mente cauteriza, sabe? Fica cauterizada. É tipo que tem uma ferida, ela secou por cima, né? Secou, aparentemente tá bom, mas por dentro tá podre. Está cauterizado aquilo, mas por dentro está fedendo, está podre, está corroendo tudo por dentro. Ela vai morrer se ela não expor isso. Ela tem que cortar, sabe? Ela tem que botar para fora, arrancar todo aquele pecado, né? Para que ela venha se consertar. Então tem muita gente que está com a mente já cauterizada.
cauterizada, ela é usada por Deus, porém ela não tem mais a bênção de Deus. Ela é usada por Deus para salvar, porém ela não é salva. Ela é usada por Deus para abençoar, porém ela não é mais a própria bênção. Ela é usada por Deus para mostrar o caminho que a pessoa deve andar, mas ela mesma não anda mais, porque a mente já cauterizou. Ela vive naquilo que, quando ela estava vigilante, quando ela estava no Espírito, quando ela vivia no Espírito, ela tanto condenava. Mas hoje, ela vive pelo prazer da carne. Sabe? É como um vício. Se ela não fizer, ela se sente mal. Ela vive pelo sentimento. Ela quer se sentir bem. Então ela vai lá e faz. Pede um perdão para Deus, que não é um perdão, é um remorso. Porque quando a pessoa se arrepende é que vem o perdão. O perdão de Deus não vem com remorso. O perdão de Deus vem com arrependimento. Quem teve remorso é uma tristeza momentânea que ele tem, porque ele sabe que aquilo é errado e desagrada a Deus, mas logo depois ele faz de novo. E pede perdão de novo, e faz de novo, e vai. Já era, já ficou um ciclo, até a hora que ele tem que despertar. Ele tem que tirar a capa, ele tem que mostrar quem realmente ele é. Ele tem que confessar para ele mesmo, ele tem que confessar para o líder espiritual dele, ele tem que confessar para a esposa, para alguém, enfim, contra quem ele pecou, que nem o filho pródigo que se arrependeu. O filho pródigo voltou para casa e disse: Pai, pequei contra ti e pequei contra Deus. Tenha misericórdia de mim, me aceita nem que seja como servo. Aí a vida dele foi reconstruída. Então a vida de um homem, de uma mulher de Deus só é reconstruída não é quando ela volta para a igreja, não é quando ela retoma o cargo que ela tinha, não é quando ela começa a fazer tudo o que ela fazia, não. Mas é quando ela não vive mais no pecado. É quando ela vive em santidade para Deus, servindo a Ele em espírito e em verdade. Então, eu não sei qual é a tua situação. Se você estava se inclinando demais para a carne, estava pecando muito, está vivendo no pecado, ou está nessa situação que a tua mente já cauterizou. Mas se a tua mente já cauterizou, não tem problema. Você vai ter que fazer uma cirurgia sem anestesia, irmão. É só isso. Mente cauterizada é cirurgia sem anestesia. Você vai ter que ir na ferida onde você está pecando e você vai ter que confessar. Você vai ter que confessar para si, para Deus e para alguém. Porque senão não tem como. Não tem como. Você vai ter que confessar. Você vai ter que expor essa ferida para que as pessoas te ajudem a tratar. Porque sozinho não consegue, não. Está escrito. Enquanto Davi não confessou o pecado, até os ossos se corroía. Se você não confessar, até os seus ossos vai ser consumido. Então confessa. Confessa primeiro para você mesmo. Reconheça. Seja humilde, que você errou, que você falhou. Não é vergonha, não. Vergonha é continuar no erro. Entende? Confesse para o seu líder espiritual, mas aquele que você sabe que vai te ajudar. Não é aquele que vai te condenar e te apontar o dedo, não. O Espírito Santo vai mostrar para você para quem que você deve falar. Fala para alguém que vai te ajudar. Sabe? Que vai te estender a mão, vai fazer um propósito contigo de oração, vai fazer um propósito de sacrifício para você se inclinar para Jesus. E confesse acima de tudo para Deus. Reconheça que você é um sem vergonha. Entende? Oh meu Deus, eu sou um sem vergonha. Sabe, eu sou um miserável pecador. Eu não mereço, mas não é por mérito. Mas sim é pelo sacrifício de Jesus. É pela fé. Porque Jesus, ele morreu na cruz por você. Entende? Então não é por você. Não é porque se você merece ou não. Se você quer ou não. Se você sente ou não. Não. É por Jesus. Você precisa parar de viver no pecado, não por você, mas por Jesus. Foi Ele que morreu e sofreu naquela cruz para que hoje você tivesse o direito de ser perdoado, avivado, renovado, transformado. Entende?
e ser uma nova criatura. Então creia que Jesus está contigo, nunca te abandonou, nunca te condenou, nunca vai te condenar, nunca vai te julgar, nunca vai te apontar. Está aqui nesse vídeo agora, através de mim, estendendo a mão para te ajudar, para você no pecado não mais viver. E para o inferno você não ir morar. Porque o salário do pecado é a morte. E é a morte eterna. Não é só a morte física e das áreas da vida, não. É a morte eterna. Então se inclina para Jesus, porque dá para vencer o pecado. Tá ligado? Entendeu o recado? Então compartilha. Clica aí no gostei, para que as pessoas venham entender que o maior vilão não é nem o diabo, mas é o desejo dela de se inclinar para o pecado. O seu maior inimigo não é nem o diabo. O seu maior inimigo é a sua carne. Então você tem que lutar contra a sua carne todos os dias. E aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está em espírito, esse já é mais que vencedor. Você já venceu. Se você crê nesse momento que Deus ele é contigo e ele vai te mostrar o caminho para que você não viva nunca mais no pecado. Em nome do Senhor Jesus. Tá ligado? Então um forte abraço. Só lembrando, não viva debaixo de culpa. Não viva debaixo de culpa e nem viva debaixo de remorso. Porque não adianta você ficar se culpando. Mas também não adianta você não fazer nada para que você não venha mudar de situação. Então, não se sinta culpado pelos seus pecados, mas também não zombe de Deus. Não brinque com Deus. Entende? Tenha temor a Deus e faça aquilo que somente você pode fazer. Porque o Espírito Santo só está esperando uma atitude sua, de você, de fato, se arrepender. Tá ligado? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.